Estamos a uma semana do início da Segunda Guerra Mundial, que terá acontecido nos 7 dias anteriores ao início oficial da guerra. É isso que nós estamos vendo, ouvindo, lendo, a partir da minha leitura, né? Nestes vídeos. Tudo aquilo sob a perspectiva do William Shirer, o autor do livro Diário de Berlim, que eu estou lendo para vocês. Nos 2 últimos vídeos, a gente falou da tensão na cidade de Danzig, atualmente Gdansk, na Polônia, que naquela época era uma cidade livre e composta majoritariamente por alemães étnicos e que gostariam de voltar a fazer parte da Alemanha. E agora, vamos ver o que aconteceu neste 24 de agosto de 39. Eu sou Raquel Rangel Cesário e estou lendo o livro para você. William Shirer nos fala de Berlim, no dia 24 de agosto de 1939, às 19 horas. O ambiente esta noite é de guerra. Da janela do meu quarto, do Adlon, olhando através da rua, vejo um grupo de soldados alemães instalando um canhão antiaéreo no telhado do edifício da IG Farben. Acho que é o mesmo que ali já vira em setembro do ano passado. Os bombeiros berlinenses passaram o dia todo correndo pela cidade. É bem possível que Hitler invada a Polônia esta noite. Muitos assim o creem, mas acho que isso depende da Grã-Bretanha e da França. Se ambas reafirmarem a decisão de cumprir com as suas obrigações para com a Polônia, Hitler deve esperar por outra oportunidade. E conseguirá o que deseja sem nenhuma guerra. Fui ao escritório do INS para obter o texto das declarações de Chamberlain perante a Câmara dos Comuns. Tem um tom de firmeza. Ed telefonou de Londres há 1 hora, dizendo que esteve na Câmara e que a atitude geral era resoluta. Hitler é natural, parece firme também. Ainda ontem, o embaixador britânico Sir Neville Henderson foi a Berchtesgaden de avião, a fim de avistar-se com Hitler. Berchtesgaden. Comunicou-lhe que os ingleses honrariam a sua promessa de auxílio à Polônia, caso esta fosse atacada pela Alemanha, mesmo apesar do Tratado Teuto-Russo. Hitler respondeu que as garantias britânicas podiam obrigar a Alemanha a, entre aspas, abandonar a sua Lebensrecht. Com a Rússia no bolso, Hitler aparentemente não quer saber de compromissos. A Rússia no bolso. Que reviravolta sofreram os acontecimentos nestas últimas 48 horas. A Rússia bolchevista e a Alemanha nazista, os arqui-inimigos da terra, voltando-se inesperadamente uma para a outra, fazendo-se amigas e concluindo o que, para a consternação geral, parece uma aliança. A bomba estourou segunda-feira à noite, 21 de agosto, às 23 horas. A rádio alemã suspendeu bruscamente o programa musical que estava transmitindo e uma voz anunciou que a Alemanha e a Rússia tinham resolvido assinar um pacto de não agressão. Não ouvi a notícia. Estive no escritório do Herald Tribune palestrando com Joe Barnes até 5 minutos para as 23 horas. Não havia o menor indício de coisa alguma naquela ocasião, exceto, lembrei-me muito depois, uma vaga indicação da Wilhelmstrasse dizendo que mais tarde haveria novidade. Acho que um jornalista alemão mencionou esse fato. Na verdade, fiquei a par da realidade quando Ed Murrow telefonou de Londres à meia-noite. A RRG não permitiu a minha irradiação naquela noite. Aparentemente aguardavam instruções superiores. No dia seguinte, sábado, registrou-se também um novo indício de qualquer coisa, com a notícia de um novo acordo comercial entre a Rússia e a Alemanha. As palavras amistosas com que a imprensa local se referiu a esse fato, a mesma imprensa que até então fora tão violenta nas suas acusações contra a Rússia e o bolchevismo, deviam ter bastado para pôr-me de sobreaviso.
Infelizmente, tal não se deu. Aliás, a notícia constitui uma verdadeira surpresa, tanto para a maioria dos figurões nazistas, como para o resto do mundo. Apenas uma dúzia de pessoas estava a par do segredo de Hitler. No dia imediato, 22 de agosto, terça-feira, a imprensa alemã estava uma obra-prima de cinismo. O Angriff, do Dr. Goebbels, o mais feroz adversário dos vermelhos de todos os jornais alemães, saiu-se com esta, abre aspas. O mundo está diante de um fato extraordinário. Dois povos colocaram-se de acordo sobre uma política externa comum que, durante uma longa e tradicional amizade, ofereceu as fundações para um pleno entendimento. Fecha aspas. A exclamação aí é minha, e não do Angriff. E o Dr. Karl Silex, que já foi um correspondente honesto, mas que hoje é sabujo redator-chefe do Deutsche Allgemeine Zeitung, num editorial publicado na primeira página, chama o novo acordo de sociedade natural, entre aspas. Durante anos, desde que se tornou escravo dos nazistas, ele nada mais fez que atacar violentamente o bolchevismo e a Rússia soviética. Não há a menor dúvida de que a surpreendente iniciativa de Hitler goze de popularidade entre as massas. Terça-feira fiz um passeio de inspeção pelo metrô, pelo elevado, no interior dos bondes e dos ônibus. Todos liam as notícias nos respectivos jornais. Pelas suas fisionomias e pelos comentários que faziam, podia-se observar que apreciavam a novidade. Por quê? Porque para eles esse acordo significava que o terrível pesadelo do cerco, a guerra em duas frentes, foi aparentemente destruído. Ontem esse pesadelo existia, hoje desapareceu completamente. Desta vez não haverá a grande frente de batalha que seria preciso sustentar contra a Rússia. O último correspondente inglês partiu hoje à noite para a fronteira mais próxima, a dinamarquesa, seguindo as ordens recebidas da embaixada. Selkirk Phantom, do Daily Express, procurou-me correndo, perguntando-me se eu estava disposto a tomar conta de seu automóvel até que a crise passasse e ele pudesse voltar. Aqui, William Shirer faz uma nota de rodapé em que diz o seguinte: Phantom foi preso em Copenhague em abril de 1940, quando os alemães penetraram na cidade, e internado numa ilha dinamarquesa. O ministro da França, naquela capital, insistiu em libertar todos os correspondentes franceses e poloneses que lá foram presos pelos alemães. Entretanto, o ministro inglês não fez nenhum esforço nesse sentido, e os 4 jornalistas britânicos que lá se achavam foram presos e internados. Foi o caso, então, do Selkirk Phantom. Ele pensava, pediu ao Shirer que tomasse conta do automóvel dele, né? Pensava que poderia estar de volta, disse ele, dentro de 10 dias. Outro Munique, achava ele. Que não, né? Esta noite, o bar do Adlon ficou deserto com a partida dos correspondentes ingleses. Rumores insistentes sobre a ordem que Hitler teria dado para que o exército invadisse a Polônia esta madrugada. Duvido. O povo alemão ainda não foi suficientemente trabalhado para a guerra. Ainda não há causa, nenhum slogan. Os jornais ainda não disseram uma palavra sobre a iminência da guerra. E o homem da rua ainda tem confiança em que Hitler conseguirá o que deseja sem chegar ao extremo da guerra. De minha parte, não vejo que a guerra de agora seja tão popular entre as massas como era a de 1914. Berlim, 25 de agosto de 1939. Alguém em Nova York continua insistindo para que prossigamos na realização do programa elaborado há várias semanas sob o título de Danças da Europa. Irradiações feitas das boates de Londres, Paris e Berlim. Estou combinando a transmissão de uma parte desse programa com um desses clubes de St. Pauli, em Hamburgo, chamado Hamburger Local. Mas hoje enviei um cabograma a Muro sugerindo o seu cancelamento. A guerra está por demais iminente para esse gênero de diversões.
Grande agitação esta noite, pois foram cortadas desde cedo as comunicações telefônicas e telegráficas com o mundo exterior. Quando cheguei a Rundfunk, para minha irradiação, a 1 hora da madrugada de hoje, tinha poucas esperanças de que poderia entrar no ar. Mas os funcionários nada me disseram e pus-me logo a irradiar. Aparentemente foi esta a primeira notícia recebida nos Estados Unidos, de Berlim, durante todo o dia. E a julgar pelo que ouvi no retorno, houve um grande alívio em Nova York quando anunciei que aqui tudo continuava em calma e que não havia ainda nada de guerra. Acho que o rádio tem um importante papel a representar nisso tudo. O embaixador Henderson avistou-se hoje com Hitler 2 vezes consecutivas, e às primeiras horas da manhã deverá partir para Londres de avião. Enquanto encontrarem alguma coisa sobre a qual possam negociar, não haverá guerra. Nós ficamos por aqui. A mensagem última aqui da importância do rádio. O rádio é uma tecnologia recente, né? Eles ainda usam essas palavras, irradiar a mensagem, se referem às ondas curtas. O rádio era uma novidade e uma inovação muito significativa na velocidade com que as notícias eram transmitidas entre continentes até, né? E, esse é um dos pontos do livro Diário de Berlim que me atrai. Eu gosto de perceber não só as questões políticas, geopolíticas, os acordos, as mentiras e tudo mais que existe nesse meio, né? Mas também a evolução da tecnologia das comunicações, que hoje está tão avançada, né? Permitindo, inclusive, que vocês estejam aqui me ouvindo, me vendo pela internet, tão logo eu publique este vídeo, o que será daqui a pouquinho. É, Se gostou desse vídeo, lembre-se aqui embaixo de curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima.